Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Yuato Marada. Antes de qualquer coisa, eu pedi para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar seu like. Antes de continuar, eu vou virar a câmera um pouquinho para cá, porque eu não gostei desse enquadramento. Agora ficou melhor. E, antes de prosseguir com o nosso episódio de hoje, nosso vídeo de hoje, queria pedir desculpa que não tivemos a live na segunda-feira. A internet está muito instável aqui na região de Jundiaí, pelo menos aqui na região onde eu moro. Não ia segurar a live. Não segurou nem uma call que eu tive que fazer por Zoom aí, então não ia segurar a live. Peço desculpas para todo mundo aí que... Nossa, não é que cheirou também, meu Deus, o Brasil parou esperando a live do Marada. Mas eu disse para vocês que teria e não teve, então desculpa aí, pessoal. Mas eu vou solucionar esse problema pra gente fazer nessa semana ainda, talvez na quinta, talvez na sexta, vamos lá. Um dia a gente vai fazer, talvez na sexta seja melhor dia, que terça e quinta eu participo lá do MM com o Paulo Massini, meu amigo, meu amigão e parceiro de internet, me ensinou muito do que eu faço aqui, eu aprendi com ele. Então talvez seja na sexta live, mas eu confirmo quando a internet estiver mais estável, para não dar problema, beleza? E, passou um dia aí, né, do jogo com o Flamengo. Acho que nenhum palmeirense ficou satisfeito com o resultado. E conheço outros, além de mim, que ficaram satisfeitos com o desempenho e com a entrega, enfim, com o jogo do Palmeiras como um todo. Essa camisa tá esquisita, que ficaram contentes com o que o Palmeiras apresentou de um modo geral. Mais uma vez, o Palmeiras se portou bem. Acho que o Palmeiras entregou o que se prestou a entregar, fez o Flamengo jogar de um jeito diferente, tirou o Flamengo da zona de conforto. O problema é que fora da zona de conforto o Flamengo também conseguiu se virar, né? O Fux deu muito trabalho teve muito trabalho com o Pedro. Pedro acabou com o jogo do Fux, de modo que dá para pensar já em Murilo voltando, né? Porque defensivamente ele realmente é melhor que o Fux. O Fux é melhor na parte ofensiva e criação ali, né? Construção. Mas não sei se contra a LDU não volta o Murilo, não. Vamos esperar para ver, né? O Abel citou o Fux nominalmente na coletiva, falou que é um cara que vinha bem, por isso que ele deu seguimento, né? Deu continuidade. Mas vamos ver, depois dessas falhas aí, se vai continuar. Mas eu quero terminar aqui para a gente fechar esse capítulo do jogo com o Flamengo, embora o Flamengo vá permear o Palmeiras até o final da temporada, pode ter certeza absoluta disso, a gente vai viver até porque a gente vai viver, todo mundo que acompanha o futebol vai vivenciar essa guerra fria de Palmeiras e Flamengo que vão ter até o final, na qual a postura do Flamengo é bastante agressiva, a postura da Leila também foi, mas a Leila... ela não atacou a instituição, o Clube de Regatas Flamengo nenhuma vez, ela atacou o BAP especificamente, né? E aí que eu queria chegar, né? Eu acho que existem três posturas bem distintas, eu vou colocar um outro time aqui no balaio. São Paulo, Flamengo e Palmeiras. O São Paulo por ter sido prejudicado naquele jogo com o Palmeiras, o Flamengo que usou o São Paulo de escada para começar a fazer uma pressão enorme em bastidores, e não só em bastidores, como na imprensa também, e criar caso por causa de tudo, de antidoping, enfim, criar caso por causa de tudo, né? E as acusações verbalizadas do José Boto e do Felipe Luiz são atitudes baixas, né? Sem provas algumas, né? São atitudes baixas e me lembra um pouco a nota que o São Paulo divulgou também, que o São Paulo colocou em suspeita o campeonato, né? E aí que eu acho que a postura do Palmeiras está sendo diferente, e dos palmeirenses em geral, né? Tanto na imprensa quanto nas redes sociais, ninguém acredita que haja um complô para o Flamengo ser campeão, né? Pelo menos a maioria das pessoas, a parte não terraplanista da torcida, acredita que os árbitros são de fato ruins. Porque vamos lá, o Palmeiras foi favorecido pela decisão do árbitro o Ramon Abate-Abel. Foi favorecido, não foi? Já chegamos a esse consenso que foi? Beleza. O VAR deixou bem claro que não teve dolo ali, que não teve intenção, que os caras são ruins. E como é que um time que passa por 3 rodadas, esse favorecimento todo, depois vai passar por coisa parecida contra o Flamengo? Porque a gente também ouviu o VAR do Flamengo. Os caras não viram o empurrão do Gustavo Gomes, do Jorginho no Gustavo Gomes. Pelo amor de Deus, gente. Eu fui rever hoje, passadas quase mais de um dia, né? Fui rever na segunda-feira, passado mais de um dia do acontecido. Foi um absurdo, não é que foi pênalti, foi muito pênalti. Foi muito pênalti.
E a justificativa da mão, do braço não flexionar, não faz qualquer sentido. Você empurra com o corpo, cara. Foi vergonhoso, vergonhoso isso aí. Isso mostra a incapacidade dos caras de ter... Os caras não têm noção de biomecânica, cara. Sabe? É um absurdo, cara. É um absurdo, um absurdo, um absurdo. Foi muito pênalti. Mas enfim, o ponto é não focar nisso, né? O ponto é que o Palmeiras também não tá focando nisso e não tá tratando isso como um complô pró-Flamengo, acima de tudo, né? Como o São Paulo insinua, né? O campeonato está em suspeita. Se quem ganhou o Palmeiras, né? Não precisa ser muito inteligente para ver qual que é a ilação do São Paulo aí. E o José Boto e o Felipe Luiz falam claramente que se alguém está reclamando é porque está habituado a ser favorecido. Que palhaçada é essa, né? Tipo, quando é que o Palmeiras virou o time que é favorecido sempre, né? E ainda mais vindo do Flamengo e do São Paulo, são clubes que tiveram favorecimentos contra o Palmeiras. O Flamengo neste ano. Este ano, o pênalti do Murilo na Arrascaeta foi neste ano. Sabe, o Murilo foi burro ali de esticar o braço? Foi, bastante burro, mas, cara... é impressionante, cara. O São Paulo que já fez gol de mão no Palmeiras, sabe? Que teve aqueles lances do Marcos Rocha, que teve a linha do Caleri. Como que você fala em suspeita diante de uma situação como essa? Palmeiras tem favorecimento? Tem, pra caralho. E o São Paulo? Tem. E o Flamengo? Tem. E o Corinthians? Tem. Sabe quem não tem? O Clube do Remo, que numa esfera nacional não é tão representativo. O Mirassol. O Mirassol até que teve. Percebe? Os clubes grandes, a arbitragem ela costuma ser caseira mesmo, isso acontece. A arbitragem é caseira. Isso acontece muito. E muitas vezes o clube que tá bem acaba sendo favorecido pela arbitragem. Porque errar pra alguém que já vai ganhar de qualquer jeito mesmo, né? Em tese, eu não tô falando que isso é feito de propósito, tá? Tô falando como funciona a mentalidade do ser humano, né? Tentando imaginar o que passa pela cabeça do ser humano. Não que o cara faça de propósito, mas o cara tá mais... O juiz tá mais, vamos dizer, propenso a anotar pro time da casa. Isso é... por conta do barulho, você acaba sendo mais impelido muitas vezes, né? Então é uma situação que acontece. E acontece com todos, né? Eu acho que a diferença grande da postura do Palmeiras para a postura dos demais clubes envolvidos nessa situação é que o Palmeiras não está insinuando que é para favorecer o Flamengo, tampouco que há um complô, tampouco que há um complô contra o Palmeiras ou a favor do Flamengo, né? Ao contrário da nota do São Paulo, que naquele dia deixou claro que implicava ver uma suspeita, o São Paulo tinha acabado de perder com erro, a suspeita, obviamente, só poderia recair no Palmeiras, e o Flamengo, o José Boto no Flamengo, junto com o Felipe Luiz, falando com todas as letras que o Palmeiras é favorecido. Cara, é antiético, é despropositado, é mentira, é cinismo, é ridículo, assim como foi quando o João Martins falou em sistema. E olha só, mesmo quando o João Martins falou em sistema, ele falou em o Palmeiras não ser, o Palmeiras, entre aspas, não ser desfavorecido, vamos dizer assim, né? Mas não falou que tinha nenhum clube fazendo complô, não citou o nome de nenhum adversário, né? Não foi dito nada. A briga do Palmeiras, dos portugueses, sempre foi contra a arbitragem. Eles consideram a arbitragem ruim. Quando eles criticaram o Daronco, eles falaram que o Daronco estava roubando. Eles falaram que o Daronco estava pesado, não conseguia correr para acompanhar a jogada, e o Daronco murchou, ele perdeu peso. O Palmeiras sempre criticou a arbitragem. O Palmeiras nunca falou que era para favorecer X ou Y. Embora sistematicamente existam X e Y favorecidos historicamente com mais frequência. Não sei. Eu entendo que essa Guerra Fria com o Flamengo vai até o final do ano, essa questão de arbitragem vai aparecer muitas vezes ainda, vai aparecer na Conmebol também. Vamos lembrar que o Palmeiras bateu de frente com a Conmebol na questão racismo, ou seja, essa questão está no ar ainda. O Palmeiras já foi desfavorecido inúmeras vezes em Copa Libertadores, então o Palmeiras tem que ficar atento para o que vai acontecer. Quinta-feira tem jogo no Equador, jogo muito decisivo. Para a Conmebol é muito melhor que o Palmeiras faça a final, então acho que também, teorias conspiratórias à parte, vamos com calma, né? Mas existe politicamente há uma má vontade da Conmebol com o Palmeiras hoje, né? E isso não é complô para ferrar o Palmeiras, mas vai existir uma má vontade, né? Eles não vão acatar muitas reclamações do Palmeiras, esse tipo de coisa. O Palmeiras está meio que queimado na Conmebol, né? E com o Flamengo vai ser, eu acredito que o Palmeiras e o Flamengo vão disputar o campeonato até o final do ano, acho que vai ser essa pegada, cada rodada vai ter um erro para outro, os dois vão reclamar, e se prepara porque esse final de campeonato vai ser chato, essas 10 rodadas que faltam vão ser chatas, vai acontecer muito erro de arbitragem, vai ter muita gritaria, e pra gente terminar,
Só queria comentar uma situação, né? Eu tô vendo, o Mauro César Pereira falou isso, e alguns outros jornalistas do Rio de Janeiro têm falado isso, que tá vendo movimentação já dos outros torcedores de outros clubes paulistas torcendo pro Palmeiras ser campeão e não o Flamengo. Olha, eu desconheço qualquer coisa nesse sentido, assim, não conheço nenhum corintiano e nenhum São Paulino que prefere ver o Palmeiras campeão, mas assim, nenhum, zero. Talvez o Mauro César conheça, enfim. Assim como quando o São Paulo fez final com o Flamengo na Copa do Brasil e o Corinthians também, eu vi palmeirense preferindo que o Flamengo perdesse. Eu vi isso acontecer. Mas assim, 2 de 100, sabe assim? Tem coisas que acho que só quem torce pra Corinthians, São Paulo e Palmeiras consegue entender. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, hype, deixe seu like, ativa o sininho. Logo logo a gente vai ter live, logo logo a gente vai ter canal exclusivo para apoiadores. E é isso aí, vejo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.